Amém, querida igreja. Meus irmãos, hoje quero refletir com vocês numa mensagem da qual eu trago o tema Um Tesouro Desprezado. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe, ou o seu dispositivo eletrônico, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero perguntar: quantos que estão conosco nessa noite e é a primeira vez que você nos visita, faça um sinal com a sua mão. Mas eu gostaria que você esticasse bem a sua mão. Isso, fica com ela erguida. Se cansar à direita, levanta à esquerda. Amém. Olha só. Tá, agora esse é o passo 1. Passo 2. Eu gostaria que você que levantou a mão ficasse em pé, por gentileza. E é só 2 passos, fique tranquilo. O pastor vai mandar eu ir lá na frente. Não, fiquem tranquilos. Isso, bênção. Por que eu pedi para vocês ficarem em pé? Porque a nossa igreja quer entregar uma lembrança para vocês. É uma forma de agradecer a vocês pela honra, pela presença de vocês nessa noite. Então, o irmão Júnior, a irmã Su, já estarão entregando. Peço que você permaneça de pé. Assim que você receber esse presentinho, que é com muito amor e carinho que nós entregamos, você já pode tomar o seu assento. Tem gente lá na galeria também daí, tá bom, Su? Bênção. Louvamos a Deus pela vida da irmã Cléo, que depois de algumas batalhas, passou por um período de batalhas, mas nas guerras Deus tem dado vitória. E estamos felizes, estamos em oração pela vida da irmã Cléo, pela vida do pastor Carlos, representado aqui na sua esposa, a irmã Andréia. Estamos orando. E por todos aqueles que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade na saúde, seja em qualquer área, desde que a tua luta seja compartilhada conosco, estaremos juntos buscando a vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Um texto breve, e eu acredito que a mensagem será objetiva também. Não vai passar de 2 horas, né? 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim o texto sagrado: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém, queridos? Até aqui a palavra do Senhor. Eu estava orando, falando com Deus e pedindo uma mensagem específica para a igreja. Eu estava pensando em outros textos, em outros temas, mas vi alguns vídeos na internet, vi algumas mensagens que foram pregadas de
de pastores, talvez, de ex-pastores, e entendi que o Senhor estava me conduzindo para trazer essa mensagem para a igreja nessa noite, que é de suma importância. E antes de entrar no texto, eu gostaria de compartilhar com vocês duas situações. Uma delas aconteceu no ambiente de academia onde eu trabalhava, e o fogo do Espírito Santo já ardia em meu coração. Eu meio que treinava, meio que eu falava do amor de Jesus. Acho que foi um dos motivos pelo qual fui mandado embora, inclusive. E eu me lembro que um dia chegou um rapaz, um aluno meu, assim, o cara do meu tamanho mais forte, é diferente, né? Do meu tamanho mais, muito forte. E ele chegou assim, brabo, com a cara toda, sabe, enruscada. Né? Eu falei, opa, boa noite. Dele, não. Sem boa noite. Mas compartilhe o que houve. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu foi a minha mulher, aquela... Um monte de coisa. E eu fiquei ouvindo ele falar da esposa dele, assim. Mas por que ela é tudo isso? Ah, porque onde já se viu? Eu trabalho o dia inteiro, fico a semana inteira fora de casa. O dia inteiro fora de casa, chego em casa tarde, aí eu quero vir para a academia treinar e ela reina comigo. Aí, lembrando desse texto sagrado, eu fui tentar jogar água nesse fogo estranho que estava ardendo no coração do moço. E eu comecei a falar algumas coisas, tipo, mas veja bem, será que essa reclamação não é uma amostra que ela está dando de quanto ela sente tua falta? Será que ela não está percebendo que você está muito ausente? Será que ela não está se sentindo rejeitada? Daí você prefere vir para a academia? Comecei a falar algumas coisas nesse sentido, a fim de ser um pacificador. E ele olha para mim e fala, professor, olha, você me desculpa, mas hoje eu estou a fim de ouvir o diabinho falar comigo, não um anjinho. Então, você me dá licença. E ele me deu, assim, com todo carinho, uma patada, né? Nisso eu me retirei. Quando eu me retirei, entra um outro rapaz. E eu fico, assim, próximo, eu escuto, e esse rapaz chega, cara, o que houve? Aí ele começa para o rapaz, minha mulher, aquela... Aí o cara escuta, essa mulherada não presta, né? Você viu aquela gata que entrou na academia? E ali vai os dois... Conforme a palavra que ele disse, prefiro ouvir o diabinho. Foi o que aconteceu. Outra situação, eu estava numa festa, num jantar, e eu sentei junto com um casal. E esse casal tinha uma crença religiosa bem diferente da fé cristã. E ele começou a compartilhar comigo e falar que teve uma experiência com o espírito dos mortos que voltaram. E eu comecei a ouvir, e minha língua começou a coçar, mas eu pensei, não, fica quieto, isso aqui é uma festa, é um ambiente legal, não prego o evangelho, comecei a falar para mim. E apareceu para mim, e eu, tomei um gole de refrigerante, nem zero era. E eu fiquei quieto, até que ele olha para mim e pergunta, o que você acha disso? Baseado nessa palavra, eu comecei a falar para ele, se você teve essa experiência mesmo, não foram com os mortos que voltaram, mas com demônios. O quê? É isso mesmo. Você está falando sério? Seríssimo? Não, e não é nenhuma opinião minha, não é um achismo meu. O que eu estou te falando é a verdade. É a verdade. Por que eu estou trazendo essa experiência para vocês, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo dias difíceis e está cada vez mais difícil se falar a verdade. E é por isso que eu considero de suma importância e de suma urgência tratarmos desse assunto. Porque hoje estamos rodeados por discursos que vêm assim com sabor de mel, mas eles não estão em harmonia com as Escrituras sagradas.
E se nós não tivermos alicerçados nessa verdade, seremos conduzidos por qualquer vento de doutrina. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês esta reflexão. Peço que você esteja com a sua Bíblia aberta. Olhando para o versículo 1, nós vemos essa expressão. E o tópico é: o juiz mora em você, diante de Deus e de Cristo Jesus. Essa expressão, ela é uma expressão escatológica solene que Paulo ele usa para lembrar Timóteo que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele está presente na vida de Timóteo e acompanha cada passo, cada respirar, cada atividade que Timóteo faz ou deixa de fazer. E o mesmo Deus, na pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele voltará um dia para uma prestação de contas. Então, com essa expressão, Paulo está criando esse ambiente formal, a fim de enfatizar a seriedade do que ele está escrevendo para Timóteo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, meu filho, eu estou prestes a morrer. Porque esta carta foi a última carta que Paulo escreveu antes dele perder a cabeça. Então é como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, meu filho, eu preciso te falar algo antes de morrer. Então, com um pouco tempo de vida terrena que me resta, eu tenho algo importantíssimo para falar para você. E é claro, meus irmãos, que esse conselho ou essa orientação de Paulo, ele não se limita apenas a Timóteo. É como se o próprio Paulo, ele estivesse chamando você pelo teu nome e te lembrando de que o Deus que vai voltar um dia e vai ter essa prestação de contas com você, é o mesmo Deus que acompanha cada passo da tua vida. Tudo que você faz ou o que você deixa de fazer. Cada palavra que sai da tua boca ou que vem na tua mente, ou cada palavra que você reteve. Um juiz da terra, formado em direito, você até pode enganar. Um advogado, o homem pode ser enganado, mas esse Deus não, porque o juiz mora não com você, mas ele mora em você. É essa a mensagem que Paulo está passando para Timóteo através dessa expressão solene. Você já conversou com alguém que tenha o costume de dizer assim, ó, gente, como tem Deus no céu? Conhece alguém que fala assim? É essa a expressão, mais ou menos. Como tem Deus no céu, isso está dizendo, esse Deus que vê tudo, que vê todas as coisas, que acompanha tudo, que sabe de tudo, é diante dele que nós vamos nos apresentar um dia e ele vai cobrar cada segundo de nossa vida, da forma como nós investimos. Aí no versículo 2, o tópico diz: para pregar basta respirar. Tendo ciência de que haverá uma prestação de contas, Paulo ele ordena a Timóteo para que Timóteo se dedique, seja leal a essa palavra, quer em tempo oportuno ou quer em tempo inapropriado. Ou seja, para você, quando que eu devo pregar? É simples, quando você estiver respirando. Você deve pregar essa palavra, você deve compartilhar dessa palavra. E Paulo, ele deixa o exemplo. Paulo, ele pregou em tempo oportuno, ele pregou em lugares propícios. A gente vai ver na Bíblia que Paulo procurava sempre uma sinagoga. E ele chegava lá e lá ele pregava, um lugar apropriado para se pregar o evangelho. Paulo também pregou na escola de Tirano, em Éfeso, um lugar também apropriado para se compartilhar o evangelho de Jesus. Paulo pregou no Areópago, em Atenas, um lugar onde
era o lugar ideal para se compartilhar ideias diferentes. Mas Paulo também pregou em lugares inapropriados. Por exemplo, você vai ver em Atos capítulo 28, Paulo num navio que estava prestes a naufragar, povo tudo desesperado, dias sem comer. Quando o navio está afundando, o que Paulo está fazendo? Gritando socorro? Não. Ele está anunciando a salvação em Cristo Jesus. Paulo também está nas cadeias de Roma. Inclusive, ele foi preso por pregar o evangelho. E o que é que ele está fazendo na cadeia? Pregando essa palavra. E ainda manda mensagem para a galera no WhatsApp. Moçada, a galera aqui da guarda pretoriana, muitos estão se rendendo a Jesus Cristo. Então, Paulo ele deixa o exemplo, quando ele fala para Timóteo, pregue em tempo oportuno e em tempo inapropriado. Por quê? Porque eu fiz isso. Porque eu fiz isso. E quando Paulo ele fala para se pregar a palavra, ele também está exortando Timóteo a fazer isso respeitando a plenitude da palavra. Pregue a palavra em sua inteireza, em sua completude. É por isso que Paulo ele vai usar aquelas expressões corrija, repreenda e exorte. Corrigir e repreender são expressões que são usadas para você indicar o erro da pessoa. Corrija e repreenda. Serve para você mostrar o erro, mostrar que a pessoa está errada, levar a pessoa a se arrepender dos seus erros. Exortar, diferente do que muitos pensam, o termo grego dessa palavra, paráclesis, é a mesma raiz do termo parácletos. E você vai lembrar que esse termo parácletos, o significado desse termo é consolador, que é um dos títulos do Espírito Santo. Então, exortar não é corrigir, não é repreender. Exortar está mais associado com dar ânimo, consolar, pegar no ombro da pessoa e dizer, é para lá que nós vamos. Então, Paulo está dizendo assim, prega toda essa palavra, usa todas as ferramentas que essa palavra te concede para a edificação daqueles que te ouvem. Então, com isso, meus irmãos, uma coisa que eu aprendo com esse texto, primeiro, devemos ter como intencionalidade compartilhar a palavra de Deus. Você conhece alguém que é profissional em vendas? Eu conheço. Tem gente que é bom de vendas. Eu vendi paçoca lá em Palmas. Mas eu não sou tão bom vendedor assim. Mas quem é profissional de vendas parece que está sempre com um conteúdo do seu material na cabeça. A pessoa vende perfume. Ela vai na igreja, no final do culto, ela consegue levar a conversa para perfume. A pessoa vende joia, né, Sheila? Ela está em um lugar, ela está no meio dos parentes, em algum momento ela vai elogiar um brinco de alguém e vai dizer, eu tenho desse para vender. A pessoa vende qualquer coisa, ela traz aquilo em mente. Todo cristão deve ter essa relação com o Evangelho. Eu vou sair hoje e o meu principal objetivo é compartilhar essa palavra que transforma. Eu tenho um costume, meus amados, de passar pelas pessoas na rua e cumprimentar. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Esses tempos eu estava chegando com a Ali em casa e um senhor de bicicleta, trabalha com recicláveis, passou por mim. Boa tarde, cumprimentei ele. Nisso ele freou a bicicleta, olhou para mim. O que você faz da vida? Tem uma pergunta que eu gosto que façam para mim é essa, né? O que eu faço da vida, né? Eu sou pastor. Pastor? E o pessoal sempre tem essa expressão também, né? Sim, sou pastor.
Quem foi que escreveu os Salmos? Olha, a maioria foi Davi, alguns ali dizem que Ezequias, Salomão, Moisés. Que eu perguntei esses tempos para um padre, mas ele me falou outra coisa. Falei, não, tudo bem. E ali nós começamos a conversar. Eu fiquei conversando com ele uma meia hora. Fiz amizade com o moço. Parei de conversar porque ali estava, pai, vamos. Mas essa é a minha intenção, meus irmãos. É por isso que eu cumprimento as pessoas. Para que em algum momento a conversa flua e se abra as portas da pregação do Evangelho. Parece que eu volto para casa assim com um alívio. Então, nossa intencionalidade deve ser compartilhar essa palavra que transforma, mas devemos anunciar essa palavra em sua totalidade. Não adianta a gente olhar para a Bíblia como se fosse um peixe assado. Não, isso aqui é espinho. Isso aqui é carne, é a farofa. Não. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, se você está conversando com alguém que precisa, que necessita de salvação, o melhor conteúdo é a cruz de Cristo. Fale da cruz, fale da Páscoa, fale da salvação e da libertação. Se você está conversando com alguém que está em pecado e de repente essa pessoa está compartilhando que está pecando, independente se ela está falando isso com tristeza ou até às vezes está se vangloriando, né? De repente o homem chega, nossa, cara, peguei 5 mulheres no final de semana. Esperando que você diga, você é o cara. Você olha para ele e diz, você é um baita pecador imundo, cara. Você precisa se converter. Você precisa de Jesus na tua vida. Está errado. Ou se vem alguém que está desanimado, um irmão teu em Cristo está triste, né? E vem compartilhar com você as suas tristezas. De repente vem pedir oração. Tem gente que olha e diz assim, não, fica assim não, a Bíblia diz que vai piorar. Dá ânimo para a pessoa, fala que ela é amada por Deus, fala que Jesus tem poder para tirá-la daquela situação. A gente às vezes inverte, né? Às vezes, pastor, estou me sentindo tão mal, estou me sentindo como se eu tivesse traído Jesus. Meu filho, teve um cara que fez isso. E o que aconteceu? Ele se enforcou. Imagina, né? Então, nós devemos pregar essa palavra na sua totalidade. Use a palavra certa para o momento certo. Por isso que Paulo fala, corrija, repreenda, mas exorte também. Por isso que tem gente que não quer saber de Jesus, acha que Jesus é um carrasco, né? Mesmo desprezada, essa mensagem precisa ser pregada. Mesmo desprezada. Queridos, além do compromisso que Timóteo e todo cristão, ele deve ter com essa palavra e com o anúncio dela, Paulo ele também alerta Timóteo acerca dos dias difíceis que viriam e ia se tornar cada vez mais difícil para aqueles que têm esse desejo de compartilhar essa palavra. É como se Paulo também estivesse falando para Timóteo, Timóteo, você precisa ser fiel a Jesus e anunciar essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, ela funciona como uma espada que é manejada pelo Espírito Santo, que quando entra no coração do pecador, é irresistível. Mas mesmo assim, mesmo essa palavra tendo esse efeito, ela vai ser rejeitada. Ela vai ser rejeitada, mesmo sendo o único meio de salvação. Esta palavra seria rejeitada. Por que dessa rejeição? É simples. Porque tem coisa melhor, e presta atenção nos meus dedinhos aqui, tem coisa melhor sendo oferecido por aí. Tem outros tipos de mensagens. É por isso que Paulo destaca que as pessoas elas iriam se rodear de mestres
segundo as suas cobiças, segundo as suas vontades. O cristão, ele não se rodeia de mestres segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. O cristão se rodeia de pessoas segundo a sua necessidade. Quando o Espírito Santo abre os teus olhos, você percebe qual é a tua necessidade. A tua necessidade é ouvir a verdade. Enquanto os olhos estão fechados, você busca ouvir mensagens que talvez confortem mais, mesmo no momento de necessidade de repreensão. Então as pessoas buscam ouvir o que é prazeroso para os seus ouvidos. Queridos, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 22, tem uma história muito interessante. O rei Acabe, ele havia decidido em seu coração atacar a Síria e tomar Ramote de Gileade. Eu vou lutar, vou para a guerra, vou para a batalha. Veja que ele não consulta a Deus. Simplesmente eu vou para a batalha, vou para o braço com eles. Mas ele vai chamar Josafá, que era rei de Judá. E ele fala assim, né, meu irmão, seguinte, eu vou sair no braço com a galera da Síria. Vou tomar o que é meu, né? Deus vai restituir aquilo que eu perdi. Né? Você vai comigo? E o Josafá, muito educado, ele fala, rei, claro, eu vou com o senhor. Né? O meu exército é o teu exército. Meus cavalos são teus cavalos. Mas, se o rei não se importa, nós poderíamos consultar a palavra de Deus para ver como é que vai ser essa batalha. E o que o rei Acabe faz? Ele fala assim, ó, fechou, cara. Tem uma galera pregando só vitória ali. 400 profetas de Azerá. Devia ser aqueles 400 profetas que não subiram no Monte Carmelo para serem derrotados pelo Elias e ficaram lá para incomodar, né? Então o Acabe pega o Josafá e leva lá nos 400 profetas. 400 pregadores de vitória. E o Acabe pergunta, galera, seguinte, eu devo ir a Síria, eu devo atacar a Síria e tomar Ramote de Gileade. E é um coro lindo de se ouvir. Eu imagino até um fundinho musical. Ó rei, meu senhor, vai. Porque Deus já entregou os homens em tuas mãos. Em outras palavras, ele fez assim, ó, rei, levanta a mão, eu profetizo sobre a tua vida, vitória, bênção, aleluia e glória a Deus. O rei Acabe fica feliz demais com aquela mensagem dos 400 profetas, mas com o rei Acabe tinha um homem de Deus. E esse homem de Deus não identificou a voz do seu bom pastor no meio daqueles 400 profetas. O Acabe está comemorando, mas o Acabe percebe que o Josafá está esquisito. Opa, ô Josafá, mas o que deu? O que mais que você quer? E o Josafá chega para o Acabe e fala assim, Acabe, rei, bênção, né? Legal, que bonito ver eles falando tudo junto, né? Mas se o seu rei não se importa, será que não tem nenhum profeta verdadeiro nesse lugar que fala em nome de Deus? E o rei Acabe vai lembrar que tinha um pregadorzinho lá numa igreja falida, que ninguém ia. E ele fala assim, olha, tem um cara lá, mas, puxa vida, a mensagem dele é só de correção, é só de repreensão, ele só fica apontando o meu pecado, diz que eu tenho que me arrepender. Mas vamos procurar, o nome desse pastor é o pastor Micaías. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E vão lá os dois conversar com esse pastor, né, o Micaías. E chega lá o Acabe com o Josafá, e o Acabe já... Você já consegue imaginar a cara do Acabe? Ah, mais um culto chato. Ô, Micaías, eu estou querendo ir para a guerra, fazer isso, tá? Como é que vai ser? E o Micaías olha para eles e diz, você vai morrer. Você vai morrer. Não tem vitória com sabor de mel para você hoje, não. Não falei, olha só esse pregador, por isso que essa igreja não cresce. É por isso que, né? Por isso que ele não tem seguidores no Instagram. É por isso que o canal no YouTube não vai para frente. Olha as mensagens desse cara. Poxa vida, o Micaías não ajuda, né? Imagina a situação do Micaías. Ele trazendo uma palavra
e 400 trazendo outra. E o pior, a mensagem dos 400 era de vitória, era aquela mensagem que libera dopamina, né? De arrepiar e tudo mais. E o Micaías está lá, firme. Eu não abro mão. Vieram procurar um homem de Deus aqui, vão encontrar. Vieram procurar uma palavra, não que massageie o ego, mas uma palavra que vem do céu, uma palavra que transforma, uma palavra que corrige, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Seria muito mais fácil para o Micaías andar junto com a galera, com os 400, mas o Micaías se recusa em participar disso. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, siga o exemplo do Micaías. Está cheio de profeta profetizando só bênção, só falando que vai dar tudo certo. Fale a verdade. Não somos contra a mensagem de vitória, desde que essa mensagem venha do céu, venha do alto, não venha da minha cabeça. Os irmãos lembram do rei Davi que queria construir um templo. E ele chega para o Natã e fala: Natã, eu vou construir um templo para Deus. Natã, na cabeça do Natã, ele diz assim: só pode ser ele. E ele fala: vai, rei, construa, Deus é com você. Quando Natã sai da presença do Davi, Deus fala com Natã: Natã, não. Davi não vai construir o templo. Ele exagerou no sangue que ele derramou. E o Natã tem que voltar e falar assim: rei, 10 minutos atrás eu trouxe uma mensagem minha, agora eu trago uma mensagem de Deus para a tua vida. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, siga o exemplo do Micaías, porque falsos profetas que pregam qualquer coisa para alegrar o povo, tem de monte. E essa palavra, meus queridos, ela é perfeita para os nossos dias. E eu vou explicar para vocês por que ela é perfeita. E agora nós precisamos ser prudentes. Por que eu digo isso? Porque é verdade que tem pessoas que demonizam a ideia de se ter uma vida boa e tranquila. Tem gente que acha que riqueza é do diabo. Tem gente que acha que ter uma vida próspera é coisa do capeta. Né? Não, crente tem que ser pobre, tem que passar fome. Tem gente que pensa isso, né, queridos? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, né? Deus diz assim, ó: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Aqui parece que eu vejo um Deus com o coração inclinado a prosperar seu povo. Também a gente vê em Provérbios capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então esses textos nos ensinam que é possível você ter uma vida próspera. Se você trabalhar, se você ter um coração generoso em abençoar o necessitado. Então, vamos lá. É pecado ser rico? Claro que não. E eu até desejo que vocês sejam tudo rico, né? Imagina o dízimo que vai entrar. Glória a Deus. Aleluia. Receba. Não, estou brincando. Mas, queridos, por outro lado, há um ensino antibíblico que tem ganhado muito espaço no meio da igreja do Senhor. E nós não devemos permitir esse ensino. Que é a ideia de que riqueza é sinal de que Deus, Ele está com você. Se por um lado tem gente que acha que riqueza é do diabo, por outro lado, riqueza é quase um selo, uma marca, uma prova de que Deus habita em você, de que Deus é com você. E não é verdade. Inclusive, há mais textos alertando, despertando o povo de Deus quanto ao cuidado na relação inadequada do homem com as riquezas. O cuidado é com a relação inadequada. Aquilo que eu já disse e volto a dizer, não é problema ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você.
É por isso que você vai ler em Mateus, capítulo 6, versículo 24, e o texto paralelo em Lucas, capítulo 16, versículo 13, aonde Jesus Cristo, ele fala assim, ó, você não pode servir a dois senhores. E se você reparar, nesse texto, Jesus Cristo, ele está se referindo às riquezas como um senhor, alguém capaz de dominar outra pessoa ou outras pessoas. Então, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que significa riquezas. Repito, esse texto não está dizendo que ou você é crente, ou você é rico. Não é isso. Ele está dizendo onde é que está teu coração. Você está decidido a buscar o que nessa vida? Ser rico? É nisso que você vai investir as 24 horas que Deus entregou para você? Ou você vai buscar servir ao teu Deus de todo o teu coração? Isso é uma decisão que você tem que tomar. Outro texto que nós vemos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, onde Paulo escreve a Timóteo que o amor ao dinheiro ou a riquezas é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Você vai ver também em Lucas capítulo 18, versículo 25, onde Jesus Cristo fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E isso Jesus Cristo fala minutos depois que ele tem um encontro com um jovem rico. Aonde o jovem rico chega assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, em outras palavras, ele diz assim, ó, cara, se você estiver disposto a abrir mão de tudo que você tem para me seguir, e com isso você vai estar dizendo, o Senhor tem muito mais valor para mim do que tudo que eu possuo. Jesus fala, se você estiver disposto a abrir mão de tudo que você tem para me seguir, você tem a vida eterna. E você sabe que esse jovem sai da presença de Jesus e ele sai triste. Triste. Porque a verdadeira alegria nós só encontramos em Jesus Cristo. Então você perceba que a Bíblia ela deixa claro o cuidado que nós precisamos ter com as riquezas. Infelizmente, esse tipo de discurso tem atraído muitos ouvidos com coceiras, deturpando a mensagem central do Evangelho. E queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você. O convite que Jesus Cristo faz para a salvação não é assim, quem quer vir após mim vai ter conhecimento dos 8 passos para ter uma vida próspera. Quem quer vir após mim vai receber o segredo das 7 chaves para ter uma vida bem-sucedida. Não foi esse o convite que o nosso Senhor Jesus fez. Jesus Cristo, ele faz esse convite que está relatado em Mateus 16, em Marcos 8, em Lucas 9. Ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é crescimento pessoal. O Evangelho não tem a ver com crescimento pessoal. E eu não estou dizendo que eu sou contra crescimento pessoal. Eu preciso disso, amém. Isso pode ser bênção para a tua vida. Eu ouvi falar de pessoas que fizeram cursos e foram abençoadas, né? No âmbito empresarial. Está tudo bem. Só nós não podemos trazer isso para o púlpito. Nós não podemos mesclar isso com o Evangelho de Jesus Cristo, onde ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, instrumento de morte, e siga-me. Esse é o convite que Jesus Cristo faz. Esse é o convite que Jesus faz. Há profissionais que ajudam você a melhorar a tua performance para você alcançar tuas metas e os teus objetivos. Mas eu devo dizer para você que Jesus Cristo não morreu na cruz para realizar teus sonhos. Embora ele possa fazer isso. Se você confiar nele e colocar o teu sonho nas mãos de Jesus, falar, Jesus, eu tenho esse sonho. Mas se você confiar mesmo em Jesus, você vai dizer assim, ó, Jesus, esse sonho está no meu coração, mas ele está no teu também? Isso que arde no meu coração vem do céu? Vem da minha cabeça? Ou vem desse mundo perdido?
Mas eu devo dizer que Jesus não morreu na cruz para realizar teus sonhos. Em algumas vezes ele vai destruir teus sonhos para cumprir o propósito dele na tua vida. O jovem rico fugiu. O jovem rico tinha sonhos, tinha planos com as riquezas dele. E por isso ele falou, Jesus, obrigado. O Senhor está destruindo os meus sonhos, eu vou embora. Jesus Cristo morreu na cruz para que você esteja disposto a morrer para esse mundo e viver para Ele. Esse é o convite que Jesus faz. Essa é a mensagem central do Evangelho, meus irmãos. Queridos, está rolando na internet um vídeo onde um pregador, não vou falar o nome dele, mas ele diz que se Deus permitiu que você visse, permitiu que você tocasse, permitiu que você sentisse, permitiu que você... Ele não pode ser irresponsável de não entregar para você. Vamos conversar com a Eva, que bateu o olho no fruto. Vamos conversar com Moisés, que viu a terra prometida, mas não entrou. Final de semana retrasado, estive com o nosso líder de homens, o irmão Rony, e teve um pregador pregando, inclusive um homem muito abençoado chamado Rony. E ele contou um testemunho lindo, que a esposa dele engravidou, né, Rony? Me ajuda aí se eu tiver... E a esposa engravidou e já um irmão sentiu de abençoar ele com berço, e o outro irmão sentiu de pagar as fraldas, e aqueles sonhos e tudo mais, e não sei quantos meses de gestação, a criança morreu. Ela perdeu a criança. E sabe o que esse pregador disse lá? Ele disse assim, eu não entendi o que Deus fez. Deixou minha mulher engravidar. Levantou pessoas para abençoar. Nós arrumamos o quarto e a criança morreu. Eu não entendi o que ele fez, mas ele continua sendo Deus sobre a minha vida. Permitiu ele ver, permitiu ele sentir, permitiu ele sonhar, permitiu ele imaginar e no final tirou. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque ele é Deus, nós somos os servos dele. Porque ele é o Pai e nós somos os filhos. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Devíamos imitar mais eles. Deles é o reino. Para terminar, meus irmãos, um dos seminaristas que eu tive o privilégio de trabalhar ali numa das cidades, vocacionado, com chamado pastoral, pastor Cleito, meu cunhado conhece, ele trabalhava numa empresa e ele era representante comercial, alguma coisa assim. E ele tinha um ótimo salário. Ele ganhava muito bem. E ele tinha tempo para a família e tinha tempo para exercer os dons que Deus deu para ele na igreja. Aí um dia o patrão dele chega e fala para ele, viu? Cara, eu estou pensando em promover você. Você vai ser, assim, um supervisor aí. Você vai ganhar o dobro do que você ganha. Só que o teu tempo vai ficar bem escasso, assim. Vai trabalhar até de noite, final de semana, mas você vai ganhar o dobro. E na hora ele ficou até feliz, né? Puxa vida, se eu já estou bem com tantos mil, imagina agora com tantos mil. Mas alguma coisa levou ele a conversar comigo. E ele me procurou. Pastor, preciso de um aconselhamento. Fala, meu filho. Então, pastor, estou num conflito. Eu falei, o que houve? É que o meu patrão, ele quer me promover, ele me ofereceu para eu receber o dobro. Eu falei, meu Deus, que bênção, cara. E qual que é o conflito? O conflito é que ele comentou que meu tempo vai ser escasso. Então, com certeza, pastor, se eu aceitar isso, eu não vou ter tempo assim para trabalhar na igreja, o que eu gosto de fazer. Talvez até meu tempo com a família reduza. Eu, entendi. E nós não temos o direito de falar para as pessoas que elas devem fazer ou deixar de fazer. Mas nós ajudamos as pessoas a descobrir o que Deus já colocou lá dentro do coração dela. E eu perguntei para ele, meu amado, deixa eu perguntar para você uma coisa, embora eu esteja muito tentado
em torcer para que você aceite e vai melhorar a entrada, os dízimos, imagine só que benção aqui na igreja, né? Mas deixa eu falar algo com você. Quanto que você ganha? Ele falou, ganho tanto. Tá. E com esse valor aí, como é que está a tua vida? Tá bem, tranquila. Tá faltando? Não. Tá. Beleza. E você está tendo tempo de qualidade com a família? Tô. Você tem tempo para exercer teus dons, e você sabe que você é obrigado diante de Deus a exercer teus dons. Não sou eu, é Deus. Sim, eu tenho tempo. Tá tudo bem, tá, beleza. E se você for aceitar essa promoção, você vai ganhar o dobro. Nossa, cara, você vai pegar um carro zero, vai comprar talvez, né, vai alugar ou vai comprar uma casa, tudo. Mas você vai ficar ausente da família e tua vida com Deus vai dar uma decaída. É isso? Dele, é isso. Eu falei, então agora eu que pergunto para você, vale a pena? Ele, claro que não. Falei, então, meu filho, né? Faça isso. Queridos, há muitas pessoas por aí mandando você levantar a mão, dizendo assim, eu declaro, eu profetizo, eu posso fazer isso aqui. Se Deus mandar eu fazer. Se Deus não mandar, eu não vou fazer isso. O que nos interessa, amados, é a verdade. Pastor, depois dessa mensagem, você sabe que corre o risco de perder membro. Sei. E eu estou disposto a correr o risco. Porque quem me chamou é fiel. Quem me chamou é verdadeiro. Mas eu também sei que há pessoas que vão colocar essa mensagem no coração. E vão viver uma vida íntegra. E não vão buscar mensagens que massageiam o ego, que faz chorar e diz, eu estou me sentindo em paz. Não, hoje eu fui confrontado, mas eu sei que eu ouvi a voz do meu pastor. E não sou eu. O bom pastor é Jesus Cristo. E ele fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então você que é a ovelha de Jesus, feche os teus olhos nesse momento. Deus pode te abençoar nessa vida sim. E se você quer isso, peça. Mas Deus tem muito mais interesse naquilo que é eterno. E é a tua alma. Por isso que ele fala, o que adianta o homem ganhar o mundo? O que adianta o homem ter 2 milhões de seguidores no Instagram? E perder a vida eterna. Se preocupe com isso nessa noite. Se você tem caminhado por esses caminhos, se você tem se rodeado por mestres segundo os teus desejos, mas hoje o Espírito do Senhor convenceu você, coisa que eu não posso fazer, de que não é esse o caminho. Pastor, eu preciso de um rumo. Eu preciso ouvir a voz do meu bom pastor. Se você quiser, voluntariamente, sair do seu lugar e vir aqui, firmar aqui uma aliança, um compromisso com Jesus, eu faço esse convite nessa noite. Hoje eu preciso fazer uma entrega total a esse Jesus. Fui enganado por falsos profetas. Fui enganado por aqueles que só massageiam o ego. Mas hoje eu fui confrontado pela palavra viva e eficaz do Senhor Jesus. Se você sentir essa necessidade, eu convido você para vir aqui à frente. Capítulo 6 do Evangelho de João. Vocês vão ler um discurso duríssimo de Jesus. Foi brabo aquele dia. E depois desse discurso, Jesus viu a igreja assim esvaziando. O povo foi embora. Não, isso é demais para mim, não quero isso. Mas ficou 12. Jesus olhou para esses 12 e falou, e vocês? Vocês não querem ir embora também? Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E é isso que Jesus tem para você. Palavra do céu. Para o teu coração. Se tiver alguém nessa noite que se sentiu chamado por Deus, pelo Espírito Santo, para entregar a vida a Jesus, se você quiser, você pode vir aqui. Ou você pode me procurar no final do culto. Pastor, fiquei com vergonha de ir lá na frente. Tudo bem. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas me procure. Deixa eu orar pela tua vida.
Senhor nosso Deus, Pai soberano, nós pedimos como igreja nessa noite que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, Pai. Há tantos discursos por aí, Senhor. Tantas pessoas que usam Teu nome, usam o Teu livro para transmitir uma mensagem que muitas vezes é distorcida e nos levam ao erro, ao engano. Mas nós somos Tuas ovelhas, Jesus. E como Tuas ovelhas, nós ouvimos a Tua voz. Peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor é o nosso bom pastor. Continue nos conduzindo, Pai, enquanto estivermos nesse mundo. Enquanto a Tua igreja permanece aqui esperando pela Tua volta, pelo Teu retorno, que nós possamos ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Mesmo que às vezes ela nos confronte, mesmo que às vezes ela nos repreenda, nos corrija, mas nós sabemos que ela também nos exorta, nos consola, nos fortalece, nos dá ânimo. Pai, peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estiveram aqui nessa noite. Aquela pessoa, Senhor, que hoje ouviu a Tua voz. Aquela pessoa, Senhor, que até hoje não tinha um compromisso contigo, mas a partir de hoje ela quer assumir esse compromisso contigo. Eu não sei onde ela está sentada, Pai, mas alcance ela. Abençoe ela, habite nela, Senhor, e conduza ela para que ela possa caminhar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, mas estreito é o caminho que conduz para a vida eterna, e poucos passarão por esse caminho. Abençoe o Teu povo, Pai, para que um dia nós possamos chegar no nosso destino final, olhando uns para os outros, dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Que um dia possamos nos prostrar diante de Ti. Que um dia possamos nos render, Senhor. Te adorar, olhando nos Teus olhos. Eu oro pelo Teu povo, Senhor. Eu oro por aquele que está em pecado. Eu oro por aquele que está vivendo no engano. E eu peço, Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, constranja essa pessoa. Que ela não saia daqui com o mesmo pensamento, mas que ela saia daqui disposta a abandonar o pecado. Também eu oro por aquela pessoa que está desanimada, Senhor. Entrou aqui triste, desiludida. Que o Teu Espírito Santo convença essa pessoa de que maior do que os problemas há um Deus que nos garante a vitória nele. Abençoe o Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.